Olá, crianças! Que bom estarmos novamente juntos para o estudo do Livro dos Espíritos 2 para crianças. Hoje vamos estudar a aula 12. Para essa aula, vamos precisar de papel, lápis preto e lápis de cor. Se você não estiver com esse material do seu lado, dê uma pausa no vídeo e corre para providenciar e volta logo para cá. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto da nossa aulinha. Mas primeiro, vamos fazer a nossa prece. Fechando os olhinhos, respirando profundamente, puxando o ar e soltando devagarinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em pensamento, em amor, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre o nosso planeta, suas bênçãos de amor e paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, estão animados? Vamos lá? Observem esse quadro. Repararam que algumas figuras representam coisas que só Deus pode criar? Coisas que nenhum ser humano pode fazer? E que tem outras figuras que representam o que os seres humanos podem produzir? Que tal agora vocês deixarem nesse quadro somente as figuras que representam a criação de Deus? Quais dessas figuras vocês irão retirar? Vamos conferir? O carro, o sofá, a bola e as roupas. Pronto. Agora só temos coisas criadas por Deus. Tudo que é natural e que nós chamamos de natureza. Vocês sabiam que podemos organizar tudo que existe na natureza em 3 grupos? Nós chamamos esses grupos de reinos da natureza. Quais os nomes desses reinos? Quem faz parte de cada um desses reinos? É sobre isso que vamos conversar na aula de hoje, sobre os 3 reinos da natureza. Vamos começar? Nós vamos conversar sobre esse assunto comentando algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos. Kardec era muito curioso. Olha quantas perguntas ele fez. Bastante, né? Vamos começar pela pergunta 585. Vamos ver? Pergunta 585. Kardec perguntou: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Kardec estava confuso. Ele queria saber se a natureza é dividida em 2 partes, em 3 partes ou em 4 partes. Para entender o que os espíritos explicaram, vamos organizar essas figuras em 2 quadros. No primeiro, vamos colocar os seres que não têm vida. E no segundo, os seres que têm vida. Quais figuras vocês colocariam nesse primeiro quadro? Quais os que não têm vida? Vamos conferir? Eu colocaria as pedras, a chuva e o cristal. Esses seres que não têm vida, nós chamamos de seres inorgânicos. E agora, quais as figuras que formam o grupo dos seres que têm vida? Aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem? Vamos conferir? As frutas, a árvore, as pessoas, o jacaré, o cachorro, o passarinho e a flor. Esses seres que têm vida, nós chamamos de seres orgânicos. Os espíritos explicam que, do ponto de vista material, podemos ter essas 2 classes, seres orgânicos e inorgânicos. Mas, do ponto de vista moral, podemos ter 4 grupos ou reinos. Vamos ver quais são esses reinos? Os seres inorgânicos
além das pedras, montanhas, carvão, pedras preciosas, chuva, água dos rios e mares, também inclui a areia, os metais, o sal, o ar. Eles formam o reino mineral, que tem as seguintes características. Os minerais são formados de matéria inerte, isto é, sem movimento. Tem apenas uma força mecânica que une suas partículas. Não possuem nem instinto e nem inteligência. E os seres orgânicos? Que reinos irão formar? Vamos ver? Esses são os seres orgânicos, aqueles que têm vida. Podemos agora organizar essas figuras em 3 grupos. Que tal distribuirmos as figuras nesses quadros, colocando em cada um as figuras que têm alguma coisa em comum? Vamos ver como fica? No primeiro quadro, podemos colocar a árvore, a flor e os frutos. Concordam? Todos eles são vegetais. No segundo quadro, podemos colocar o jacaré, o cachorro e o passarinho. Todos eles são animais. E, finalmente, no último quadro, colocamos a família, que é formado por seres humanos. Esses são os reinos que faltavam. Reino vegetal, reino animal e reino hominal. Como vimos antes o reino mineral, agora já conhecemos todos os reinos da natureza. Reparem que o terceiro reino, o animal, pode ser dividido em 2, dos animais propriamente ditos e dos homens. Isso porque, do ponto de vista moral, os seres humanos podem representar um 4º reino. Cada um desses reinos tem características comuns. Vamos conhecê-las? No reino vegetal, assim como no reino mineral, os seres têm matéria inerte, isto é, matéria imóvel. O que diferencia os vegetais dos minerais é que eles têm vitalidade, isto é, têm vida, energia, fluido vital. No reino animal, também está presente a matéria inerte e a vitalidade, mas agora esses seres te apresentam inteligência, mas uma inteligência instintiva, limitada. E no reino nominal? Quais são suas características? Os seres humanos têm tudo o que existe nos minerais, vegetais e animais. Só que agora ele já progrediu para uma inteligência especial, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. O ser humano já pensa, raciocina, já tem um senso moral, tem sentimentos. Percebem como a natureza é maravilhosa? Devemos respeitar e cuidar de cada um desses reinos. Afinal, são todos criação de Deus. Agora vamos fazer um jogo. O jogo do sim e não. Kardec irá fazer algumas perguntas para conhecermos um pouco mais do reino vegetal. E vocês serão os espíritos que irão responder com sim ou não, ok? Vamos jogar? Vamos para a primeira pergunta. Pergunta 586. Têm as plantas consciência de que existem? O que vocês acham? As plantas sabem que existem? Sim ou não? Não, elas não têm consciência de que existem, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Acertaram? Agora a pergunta 587. Sofrem enquanto as mutilam? Quando cortamos uma planta, pisamos em cima delas, elas sentem dor? Elas choram? Sim ou não? Não. As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor. Apesar das plantas não sentirem dor, devemos amá-las e cuidar delas com muito carinho, ok? Agora, a pergunta 588. Independe da vontade delas, a força que as atrai,
uma para as outras? Kardec quer saber se os movimentos que as plantas fazem é independente da vontade delas. Sim ou não? Sim, está certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Entenderam? Como a planta não pensa, não tem vontade própria. Elas têm uma espécie de instinto puramente mecânico que faz com que elas se voltem para a luz, dirigem suas raízes para a água, sem nem pensarem. Vamos para a próxima? Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Então, sim ou não? Sim, tudo é mais perfeito no mundo superior. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Agora vamos conhecer um pouco mais do reino animal. Pergunta 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Kardec quer saber se os animais só usam instinto em tudo o que fazem. Se fazem tudo de forma automática, sem nenhuma vontade deles mesmos. O que vocês acham? Sim ou não? Não. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não fez que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Apesar dos animais terem inteligência limitada, eles ainda têm algum grau de vontade para satisfazer suas necessidades físicas, como se alimentar, se proteger. Agora vamos para a pergunta 594. Tem os animais alguma linguagem? E aí? Será que os animais têm algum tipo de linguagem? Será que eles se comunicam entre si? O que vocês acham? Sim ou não? Sim! Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Vamos para a próxima. Pergunta 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Kardec quer saber se, além do corpo material, os animais têm mais alguma coisa. Então, sim ou não? Sim, há e que sobrevive ao corpo. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der essa palavra. É, porém, uma alma inferior à do homem. Vamos continuar para entender melhor a alma dos animais. Pergunta 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade? Será que o animal, depois que morre, continua sendo o mesmo animal no mundo espiritual? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, conserva sua individualidade. No entanto, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligência permanece em estado latente. Apesar de manter sua individualidade, o animal não tem consciência de quem ele é, pois sua inteligência é limitada. Depois que morre, o animal quase que imediatamente reencarna em outro corpinho. Vocês sabiam que os animais também progridem? E que nos mundos superiores os animais também são mais perfeitos? Pois é, os animais também progridem, como tudo na natureza. Preste atenção agora a essa pergunta de Allan Kardec. Pergunta 606. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Kardec, sabendo que os animais têm alma e inteligência, quer saber de onde vem esse princípio inteligente. Vamos ver? Sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Sendo assim, toda a criação de Deus tem um princípio inteligente, que é retirado do elemento inteligente universal. Vocês estão vendo no desenho essa luzinha azul que representa o princípio inteligente? Ela está sendo retirada do elemento inteligente universal. Kardec ainda pergunta: então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Claro, toda a criação divina tem um princípio inteligente que vem do elemento inteligente universal. Só que conforme vai ocorrendo progresso na natureza, o princípio inteligente vai passando por uma elaboração. Mas vamos ver como esse progresso ocorre na natureza, nos seus diferentes reinos, desde o mineral até o nominal? Observem, apesar dos minerais só terem matéria inerte, uma força mecânica, eles têm também um princípio inteligente. Afinal, eles também são filhos de Deus, fazem parte de sua criação. Só que esse princípio inteligente ainda é uma sementinha. Vai aos poucos sendo elaborado e encontra-se presente depois nos vegetais. Nesse reino, o princípio inteligente ainda não está individualizado, está em processo de transformação. As plantas ainda não têm alma nem inteligência, mas já têm vitalidade. A natureza vai progredindo e encontraremos o princípio inteligente já mais elaborado e individualizado no reino animal. Nesse estágio, os seres animais, como já vimos, já têm uma alma e já apresentam uma inteligência, porém limitada e instintiva, uma inteligência para a vida material e não para a vida moral, e uma alma ainda inferior que a dos homens. Progredindo mais um pouco, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Espírito desencarnado e espírito encarnado, já com inteligência especial, uma inteligência para a vida moral. Entra então no período que chamamos de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Percebem como tudo está interligado? As leis de Deus regem todo o universo numa grande harmonia. Tudo é solidário na natureza. Percebe a importância de cuidarmos e respeitarmos toda a criação divina, desde o mineral até o nominal? Que cada um de nós possa fazer a sua parte, combinado? Bom, acabamos de ver que já vivemos várias vidas, inclusive no reino animal. Kardec, sabendo disso, quis saber: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Pense e me responda. Você acha que podemos lembrar de nossas vidas antes mesmo de seres humanos? Então, pensaram? Os espíritos superiores nos respondem que não nos lembramos. Difícil mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. E para terminar o nosso estudo, uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é metempsicose? Nossa, que palavra difícil, né? Vocês sabem o que é? Metempsicose é a ideia de podermos voltar numa reencarnação a ser animais. Kardec quis saber se isso é possível e perguntou: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? O que vocês acham? É possível? Vou dar uma dica. Os espíritos nos esclarecem que, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo
e já não é a alma dos animais. E aí, com essa dica, é possível um homem encarnar no corpo de um animal? Pensem. Pensaram? Não, não é possível isso acontecer. Isso é retrogradar. Isso é, voltar para trás, retroagir. E o espírito não retrograda. Depois de atingir o estado de espírito, ele não mais volta atrás para ser outra vez animal. Agora que acabamos nosso estudo, vamos verificar se vocês compreenderam a aula? Vamos para as nossas atividades. Papel e lápis na mão. Atividade 1. Desenhe no quadro abaixo a evolução do princípio inteligente até o estado de humanização. Lembre que tudo inicia com o elemento inteligente universal. Dê uma pausa no vídeo para fazer essa atividade. Depois retorne para continuarmos. Combinado? Atividade 2. Complete as frases e encontre as palavras no caça-palavras. Novamente, vocês irão dar uma pausa, fazer a atividade e depois retornar para a gente conferir, ok? Vamos conferir? A matéria inerte que constitui o reino só tem em si uma força mecânica. O que vocês preencheram? Mineral. Acertaram? Tenho certeza que sim. A outra frase. As, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. A resposta certa é as plantas. Vamos conferir outra frase? Os, também compostos de matéria inerte igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. E essa? A resposta certa é os animais. E por último, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Tenho certeza que vocês responderam o homem. Muito bem! Chegamos ao final da nossa aula e ao final também do nosso livro dos Espíritos 2 para crianças. Gostaram de estudar os reinos da natureza? Eu gostei muito. Agora, com o coração cheio de amor, pensando em Jesus, vamos fazer nossa prece? Fechando os olhinhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que possamos cada vez mais conhecer e aplicar o Espiritismo na nossa vida, desenvolvendo nossa inteligência, nossa moral, para que possamos estar sempre evoluindo em busca da perfeição. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Tchau, crianças! Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até sábado que vem!